ouvintes da Mundial FM. Esse é mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Um programa que chega até vocês aqui pela Mundial FM, no oferecimento aí do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. A nossa intenção no programa é sempre trazer novidades e ter uma boa conversa sobre saúde. Nós estamos no Janeiro Branco, que é o mês da conscientização sobre a saúde mental. E nós estamos recebendo aqui os psiquiatras. Hoje um programa muito especial, né? Então, dois convidados, os psiquiatras Cassiano De Riccardi e a doutora Caroline Tissot Andari, né? Que é esposa do cirurgião plástico, meu grande amigo Jean Andari. Estamos hoje tendo a honra de ter na técnica o ícone da rádio de Juí, né? O meu grande amigo aqui fazendo esse favor para a gente aí de colocar no ar o nosso... Ele está sem microfone, então fica difícil. Ele não vai falar. Muito bem. Seguindo no nosso programa hoje, eu quero agradecer aos patrocinadores, a Rádio Mais Radiologia e Imagem, que traz tecnologia, confiança e um corpo clínico extremamente qualificado para toda a região aqui no Noroeste, estando presente em mais de 7 cidades. Quero agradecer o É Caseiro Restaurante, que traz comida de qualidade, feita em casa, feita com amor, comida saudável para vocês, tá? Muito bem. Doutora Caroline, muito bom dia. Muito bom dia, Aníbal. É um prazer estar aqui hoje, falando com os ouvintes e trazendo assuntos tão importantes, né, como a saúde mental. Doutor Cassiano, bom dia. Bom dia, um prazer aí também ter sido convidado e um bom dia para todos os ouvintes também. Muito bem, doutora Caroline, apresentando um pouco a senhora, médica psiquiatra, falar um pouco sobre a sua trajetória e quem é você aqui na cidade, há quanto tempo está aqui? Certo, eu me chamo Caroline, então, eu sou natural de Giruá, mas morei durante toda a minha vida em Santo Ângelo, onde meus pais residem até hoje. Fiz a minha faculdade de medicina na Unisul, em Tubarão, Santa Catarina. A minha residência médica em psiquiatria na Santa Casa, em Porto Alegre. Nesse período também fiz meu mestrado em ciências da saúde, também na Santa Casa, em Porto Alegre. Depois, acabei casando e vindo para a cidade aqui do meu marido. E hoje também sou mãe, né, de 2 pequenininhos, né, o Henrico e o Otávio. Atuo no meu consultório particular, né, na Clínica Andari, junto ao meu marido e ao meu sogro. Também trabalho no Hospital Bom Pastor, tanto na internação quanto relacionado ao CAPS, AD, né, que faz parte também hoje, né, do Hospital Bom Pastor. Também sou professora do curso de medicina aqui da Unijuí. E agora, né, mais atualmente, eu e meu colega aqui, Cassiano, né, somos sócios proprietários da Ciência, que é uma clínica de neuromodulação, que depois acho que vamos falar um pouquinho mais pouco sobre essa novidade. Né? Exatamente, uma novidade assim, para toda a região e que vai agregar muito em relação aos tratamentos de saúde mental. Perfeito. Dr. Cassiano De Riccardi, já conhecido de muita gente, há uma trajetória... 21, 22 anos já aqui na região, aqui em Juí, né? Não, tô menos. A minha família é daqui de Juí, né? Sou natural de Juí. Eu me formei na Universidade Federal de Pelotas e posteriormente, já trabalhando, fiz especialização e a prova de título para psiquiatria. Eu estou em Juí agora esse ano, estou formado já há 20 anos e estou em Juí fechando esse ano 14 anos. 14 anos em Juí. Passagem por Ajuricaba? Passei, logo que me formei, trabalhei 6 meses em Carazinho, depois 6 meses em Lagoa dos Três Cantos, uma cidadezinha bem pequena. Aí vim para Ajuricaba, fiquei quase 5 anos, 5 anos e agora em Juí já 14, agora em março. Já com uma vasta trajetória na saúde mental, né? Antes mesmo da psiquiatria, tu já começou dando suporte clínico para a saúde mental? Sim, quando eu me mudei de Juricaba para Ijuí, eu já comecei a trabalhar no CAPS, vinculado ao Bom Pastor. Na época não era CAPS álcool e droga, só era chamado de CAPS 1. Então nós atendíamos álcool, drogas e transtornos de humor, basicamente.
E já comecei a trabalhar também nas internações do Bom Pastor, no ambulatório do Bom Pastor, onde eu estou até hoje, né, as internações. Trabalho também no consultório particular, trabalho na APAI também desde que eu cheguei em Juí. E agora com esse projeto aí com a Carol, que é um sonho aí que a gente conversava há vários anos, né? Desde que a Carol chegou em Juí, que 2020, que ela já começou a trabalhar lá no Bom Pastor, então que a gente começou a conversar sobre neuromodulação e a gente tinha o sonho de um dia montar esse serviço que se tornou realidade agora. Pois é, a gente aqui no programa, eu sempre digo que Ijuí, cada vez mais centrada como um polo regional de saúde para toda a região e cada vez mais tendo super especialistas e médicos que trazem novidades tecnológicas. Então nós não estamos atrás de nenhum grande centro. A gente que circula muito por aí, né, Cassiano? A gente cada vez se depara mais com tecnologias de ponta que são trazidas para a região e os pacientes aqui de toda a região, através de Juí, estão muito bem servidos, né? E essa tecnologia, queria que vocês me falassem um pouquinho, doutora Caroline primeiro. A gente ouve falar, né? E eu mesmo tenho muitas dúvidas aqui sobre o funcionamento, não é a minha área, né? Neuromodulação não invasiva e estimulação transcraniana de corrente contínua, né? É algo não medicamentoso, né? É fora do medicamento. Gostaria de saber um pouco mais aí sobre essa novidade. Perfeito. Sim, o tratamento farmacológico ele é algo biológico, bioquímico, né? Então, e a neuromodulação entra como algo físico. Então, é uma estimulação magnética, uma corrente elétrica que vai estimular áreas específicas do cérebro, dependendo da patologia, né, da doença de cada paciente. E que, felizmente, né, existem várias opções dentro desses estímulos. Então, hoje a gente traz, né, dentro da nossa clínica, a estimulação magnética transcraniana, que é um aparelho indolor, ele é feito a nível ambulatorial, né, o paciente vem da sua casa, né, senta, é feito toda uma medida em relação ao cérebro, ao tamanho, né, porque a gente sabe que é diferente a cabeça de cada paciente, né, consequentemente o cérebro, né, de cada paciente. Então nós fazemos uma medida específica, né, do local desejado para o estímulo conforme também a doença. Por exemplo, depressão, ansiedade, outros tratamentos também como dor crônica, zumbido, então áreas específicas. E aí existem protocolos, porque como a gente quer atingir uma área específica, o estímulo vai numa profundidade específica, por um tempo específico, então é um aparelho que consegue controlar todo esse estímulo. Além disso, é algo indolor, como eu disse, né? Então o paciente vem, faz o tratamento e volta para casa, vida normal, né? Algo assim a mais, a somar em seu tratamento que ele já faz. Em média, quanto tempo uma sessão? Alguns minutos, né? Então, às vezes de 10, 15 minutos, né? Algumas sessões, dependendo do protocolo, um pouquinho mais, cerca de 20 minutos, mas são necessárias algumas sessões, porque nós precisamos manter. Isso, exatamente, porque são protocolos, né, criados mundialmente, que já têm evidência científica, né, de melhora dos sintomas dos pacientes. E essa não é uma primeira indicação, muitas vezes, né? Então, é um tratamento que vai estar associado ao tratamento farmacológico do paciente. E existe também a eletroconvulsoterapia. Né? A eletroconvulsoterapia é aquela que nós conhecemos como eletrochoque, né? Que as pessoas têm muito preconceito sobre aquilo, né? Porque viam nos filmes e outra coisa. Acho que é interessante também falar isso e desmistificar um pouquinho. Doutor Cassiano, vamos lá. Bom, eletroconvulsoterapia é um tratamento já consolidado há muitos anos, né? Até a Carol, acho que tu fez um fellow no Canadá, né, Carol? Teve bastante experiência com isso. Tem esse preconceito, mas assim, para ficar bem claro, ela tem uma indicação específica. Ela também é um procedimento indolor, porque o paciente faz com uma sedação. É uma corrente elétrica que provoca uma crise convulsiva no cérebro. Como o paciente está sedado,
ele não vai ter uma convulsão. Não vai tremer. Tem duas formas de tu determinar na hora do procedimento se o paciente está tendo uma crise convulsiva. O aparelho, ele, ao mesmo tempo que você dá o estímulo, ele faz um eletroencefalograma ali na hora, então tu vê que o paciente está convulsionando. Ou então você coloca um aparelho de pressão no tornozelo do paciente, então quando o anestesista vai sedar, você infla o aparelho, o esfigmo, e aí você vê o pé do paciente mexendo. O paciente não vai lembrar de nada, ele não vai ter dor nenhuma. E tem, assim, é um tratamento já que tem comprovação científica há muito tempo, funciona muito. E às vezes é a única alternativa para determinados tipos de patologia, né? Quando as pessoas falam... surtos psicóticos, quadros de agitação e até catatonismo. Né? Isso, exatamente. Quando as pessoas falam isso, eu sempre gosto de relatar uma experiência assim, que quando eu fiz a minha prova para título, teve uma questão dissertativa que você tinha que escrever, que era um caso de um paciente idoso, muito deprimido, que não estava comendo, que não estava mais tomando líquido, estava desidratado, desnutrido, e era por um quadro depressivo, não era por um quadro, não tinha físico, né? Não era uma síndrome demencial. E aí a resposta da prova de título, primeira linha de tratamento, o que é a primeira linha? É o que você usa primeiro, era ECT, eletroconvulsoterapia. Então, você pode usar numa depressão muito grave, você pode usar, por exemplo, nós tivemos um caso aqui que a doutora Carol acompanhou, só que nós, bem no fim, a nossa máquina ainda não tinha chegado, agora já chegou. Era uma puérpera, uma gestante que ganhou nenê e entrou num quadro de psicose. Ficou delirante, né? Delírio, alucinação e tal. Então, esse quadro é um quadro típico que a ECT é a primeira linha de tratamento e tira rápido desse quadro. São poucas sessões, a pessoa já melhora. Né? Eu lembro da minha época de formação, minha formação de faculdade foi em Cuiabá, e Cuiabá tinha ainda dos últimos manicômios, né? O Hospital Neuropsiquiátrico. E eu lembro de ter acompanhado sessões de eletroconvulsoterapia, e que aquilo me mostrou que era completamente diferente dos filmes. Né? Ou seja, é um procedimento tecnológico hoje em dia, o paciente é extremamente controlado, é um procedimento extremamente controlado, monitorado, seguro, e eu me lembro de uma gestante, realmente em surto psicótico, gestante ainda, e que não poderia usar drogas por conta da barreira, da barreira placentária lá, que o bebê ia ter doses altíssimas de antipsicóticos ali, e isso poderia dar algum problema. E a eletroconvulsoterapia foi a solução para ela. Eu acompanhei essa paciente, me marcou muito. Gestante, a gente tem essa limitação, muitas medicações tu não consegue usar. Outra coisa, às vezes o paciente demora dias para sair. E com a ECT é rápido. É rápido. O paciente que tem esquizofrenia, uma esquizofrenia refratária, que a gente chama, é o paciente que já usou vários antipsicóticos, dose alta, e o paciente ainda continua psicótico, continua com ideias, pensamentos que estão perseguindo, pensamentos delirantes mesmo, e aí a ECT é uma evolução da medicina, já existe há bastante tempo, mas o benefício para o paciente é uma coisa... E realmente tem esse preconceito ainda, né? Vamos dizer assim. De uma maneira geral, né, as medicações acabam demorando algumas semanas para terem efeitos. Sim. Tanto os antidepressivos quanto os antipsicóticos. E nesse período, o paciente estar muito sintomático gera toda uma cadeia inflamatória, todos os sintomas que vão, posteriormente, causar lesões a nível cerebral. Então, interromper esse processo mais cedo... físico também. Também, né? Com certeza. Sistêmico, com certeza. Todo quadro psicótico é considerado uma doença grave na psiquiatria, porque o paciente que está em psicose perde neurônio, o cérebro dele morre, vamos dizer assim. Então, realmente... O corpo sofre, né? O corpo sofre. Então, você pega paciente bipolar ou paciente esquizofrênico, quanto mais surtos psicóticos ele tem, mais neurônio ele perde. Então, isso ao longo de anos de doença, isso acarreta
uma perda funcional significativa. Isso que a gente não está nem falando dos riscos, né? Por exemplo, o risco de suicídio, o risco de auto- e heteroagressão, essa redução de autocuidados, às vezes de não se alimentar, não ingerir água. Quantas histórias nós vemos de pacientes que, em surto psicótico, mataram ou feriram gravemente os pais, os irmãos ou pessoas conhecidas, né? E não é culpa da pessoa, né? A pessoa está num estado ali patológico, né? Sim. Bom, isso é eletroconvulsoterapia. Então, a neuroestimulação e essa corrente contínua transcraniana é algo que é na mesma linha, mas muito diferente, muito mais brando, né? Não é com sedação, o paciente vai acordado. Exatamente, é feito a nível ambulatorial. Na verdade, o ECT, apesar de ele ser feito também no bloco, né, com o anestesista, o paciente também vai ficar no máximo em torno de 1h30 na sala de recuperação e vai para casa. Então, nós temos também essa cultura, às vezes, de que o paciente tem que estar internado, de que ele precisa ser monitorado, né, após o procedimento, mas também... Acordou, vai para casa. Igual fazer uma endoscopia. Perfeito, exatamente. Acho que isso. Isso também é quando eu fiz a minha formação no primeiro dia de prática em ECT, também gosto de contar essa história. A primeira paciente da manhã que fez ECT era uma senhora já com quase 80 anos, esquizofrênica, já a vida toda, chegou de casa com um acompanhante para fazer e ela já tinha feito 70 e tantas sessões de ECT. Durante a vida. Durante a vida. Manteve ela funcional. Eu me recordo também de um paciente que ele era um empresário e ele entrava em surtos psicóticos e ele já com doença bem controlada, mas ele já sabia quando ele estava entrando em surto, já procurava o psiquiatra para fazer a sua eletroconvulsoterapia. Tem protocolos também que a gente segue. Então, o paciente em surto, por exemplo, ele faz sessões seguidas, sai do surto e depois é avaliado se ele precisa ter uma manutenção ou a medicação é o suficiente, né? Às vezes o paciente, a manutenção que a gente diz é sessão às vezes mensal, né? Não necessariamente que tu vai fazer lá o protocolo, vai ter que fazer a vida toda, mas existem protocolos de manutenção. A neuromodulação, ela é feita juntamente com a medicação e também para aqueles pacientes que têm contraindicações à medicação. É isso? Isso, porque uma coisa que é importante também a gente ressaltar, não quer dizer que fazer o procedimento, né, a estimulação magnética transcraniana, o ECT, vai excluir o tratamento. Isso, exatamente. É algo a se somar. E que às vezes vai ser a possibilidade de reduzir, né, a quantidade de medicação a médio e longo prazo. Então, o paciente que, sim, é refratário, então ele já utilizou as medicações, não teve uma resposta adequada, que infelizmente nós vemos muito isso hoje. Então, os pacientes não respondem mais tão bem às medicações, né? Então, já utilizaram às vezes 1, 2, 3 tipos de antidepressivos, por exemplo, e não tem uma resposta adequada, não melhoraram a sua funcionalidade, não retomaram o trabalho, muitas vezes. Então, é algo a mais, né, para melhorar ainda mais o seu tratamento. E sim, muitas vezes reduzir também os efeitos colaterais das outras medicações, porque às vezes a gente vai ter que utilizar 4, 5 tipos de medicações, pensando em pacientes, né, graves, né, nessas situações mais graves, mas também em pacientes, muitas vezes, que são muito funcionais, que já utilizam a medicação e não querem utilizar outras associações, também é possível associar o tratamento. Muito interessante. Olha, a gente tem, isso eu acho que encaixa bem nessa nossa conversa, nós temos lá na Oncocell Genômica, que é o nosso laboratório de genômica, nós temos um teste de farmacogenômica. Nós temos um teste de triagem geral, que ele vê várias, chamado DNA Oncocell, que ele consegue ver várias tendências genéticas do paciente, mais de 150. Mas nele tem uma base de farmacogenômica. O que é a farmacogenômica? Ela consegue determinar quais são as drogas que você tem potencial resistência, antes mesmo de você ter usado. As que você tem potencialidade de alergia, e até determinar fortemente que drogas que vão funcionar realmente não vão. E isso ajuda muito o clínico na escolha do seu medicamento. Às vezes você vai lançar mão de uma medicação muito cara e você vai perceber no teste genômico que o que funciona é uma medicação bem mais barata. Né? E ele mostra resistência. Há pessoas que
para determinar a resistência a opioide, a benzodiazepínico, a inibidores, a IMAL, né? Aqui, gente, do grego mediquês, né? Que são classes de medicamentos aqui. É bem acurado o exame para isso. Ele é um exame básico, mas nós temos para pacientes que têm resistência a medicamentos, nós temos lá um painel com 7.000 drogas. Consegue avaliar 7.000 drogas. É um painel mais caro, mas nós conseguimos recortar eles apenas para drogas também. Então é fácil para determinar. Então olha aí, gente. Para a pessoa que já tem sabidamente resistência a determinadas medicações ou que precisam de exposição aumentada da medicação, é aquela pessoa que vai lá, tem depressão, toma antidepressivo, aumenta a dose e não funciona. Então, com esse exame, nós conseguimos determinar o melhor remédio. E com a neuromodulação, é a saída para esse paciente, para poder organizar esse tratamento, né, sair de uma depressão, de outros quadros, né, sem precisar intoxicar. Eu tenho encaminhado pacientes oncológicos para vocês, né, e que é uma boa solução, porque eu já estou com um paciente saturado de medicação. Esse teste a gente faz mão na psiquiatria porque ele é um teste que ele mede, por exemplo, porque a maioria das drogas na farmacologia, na psiquiatria não é diferente, elas são metabolizadas no fígado por um sistema chamado citocromo P450. E existem pessoas que a gente chama de metabolizadores rápidos. Então, significa que eles necessitam de uma dose maior de determinado fármaco para fazer efeito. E existem pessoas que são metabolizadores lentos, ou seja, muitas vezes você vai usar uma dose que você usaria para outras pessoas e nessa pessoa ela vai ter muito efeito colateral. Então esse teste ajuda bastante na prática. A gente tem lá no nosso teste, por exemplo, ele consegue ver até tolerância a café, cafeína, né? Tendência a dependência de tabaco, né? De tabagismo por conta da nicotina, né? É bem determinadinho. E pessoas que têm tendência à dependência de nicotina, elas têm dificuldade de interromper com a suplementação de nicotina, aquele adesivo. Né? Então é importante para a gente ver. Tem aqueles pacientes que falam, olha lá. Uma coisa interessante também, para aquele paciente que não quer se medicar ou que tem alguma, também é indicado, né? A gente usar, vai ser a saída para o paciente que não toma remédio, não adere a tomar remédio. As doenças na psiquiatria, mais ou menos, acredito eu, que tem uma similaridade com a oncologia. Sim. Você vai estadiar o paciente e vai terminar o tratamento. Na psiquiatria não tem esse estadiamento, vamos dizer assim, mas você tem linhas de tratamento. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha. O que significa? Primeira linha é o que você vai usar primeiro, segunda linha é o que você vai usar se a primeira tentativa não funcionar, a terceira linha e assim por diante. A neuromodulação, ela entra nesses protocolos. Então, se você for olhar protocolo de tratamento para depressão, para toque, para esquizofrenia, para ansiedade, você vai ter esses protocolos e a neuromodulação se encaixa nisso. Dificilmente você vai ter um paciente que vai estabilizar só com neuromodulação, né, Carol? Ele vai ter que tomar algum fármaco, a não ser, por exemplo, a ECT, que daí sim, né, que existem casos que é a primeira linha, que você vai usar primeiro, mas mesmo assim você associa fármaco. Então, essa informação de que a pessoa sozinha só com a neuromodulação vai se manter estável, na prática não, né? Para estresse, para aquela pessoa que está sentindo a cabeça cansada, funciona? E que o estresse, né? O que é o estresse hoje em dia, né? O estresse, aquela pessoa que fala, eu descanso fisicamente, mas parece que a minha cabeça não descansa. Sim, mas muitas vezes esse paciente que chega no consultório com essa queixa de estresse, quando investigar algo ansioso, né? Tem sintomas depressivos também associados, porque a insônia, por exemplo, primária, só insônia, o paciente ter apenas insônia, que gera esse cansaço, é muito rara. Né? Geralmente a insônia, por exemplo, é secundária a alguma causa, uma dor crônica, uma
apneia, não tem uma qualidade adequada, né? E aí depressão, ansiedade. Então essa investigação em relação ao diagnóstico para que daí a gente consiga dar o tratamento melhor, né? Adequada, exatamente. Zumbido é uma das maiores queixas de consultório, né? As pessoas têm e elas ouvem muito que não tem o que fazer. Exatamente, a gente tem escutado muito isso, né? Um dos professores que nos deu nos deu aula na formação é um neurologista lá de São Paulo, e a EMT dele no consultório é basicamente zumbido. Ele assim reduz bastante pela experiência que ele nos passou. Tem pacientes que conseguem casos que somem, casos que reduz muito, porque é uma coisa muito, muito chata, né? E não tem remédio, né? E não tem tratamento. Não tem muito o que fazer mesmo, assim, farmacologicamente não tem muito o que fazer. Principalmente que as questões são neurológicas mesmo, né, do zumbido. Mas isso é uma coisa interessante, porque é importante que os pacientes saibam que há um recurso a mais, né? E muito importante vocês trazerem essa tecnologia que Ijuí já é referência para psiquiatria através do Hospital Bom Pastor, que tem um núcleo de psiquiatria fantástico. O Bom Pastor tem toda uma história, né, dentro da saúde mental no município, e assim, uma coisa que eu gostaria de colocar é que a ciência ela está localizada dentro do Bom Pastor, e isso agrega muito, porque não são muitos locais no Brasil que tem um serviço de neuromodulação e de psiquiatria intervencionista, com algumas medicações que são feitas, todas num local só, né? Então, como tu falou no início da entrevista, isso é um diferencial para a nossa região, né? É interessante, o Bom Pastor ele tem cada vez se firmado mais como um centro de tecnologia e de diagnóstico e de tratamento, né? Oftalmologia, exames. Então, é um serviço de psiquiatria que é diferente, assim, a nível, que nem eu falei, nível estadual, nível Brasil, porque é tudo num local só, né? Tem um hospital que tem tudo ali. Tem a internação, tem um ambulatório e tem um serviço de neuromodulação e psiquiatria intervencionista. Muito bem. Uma ótima conversa nós estamos tendo aqui. Dr. Cassiano Dey Riccardi, médico psiquiatra, doutora Caroline Tissot Andari, também médica psiquiátrica da Clínica Ciência, né? Que é a Clínica Ciência, estão lá no Bom Pastor, e a gente falando sobre essa neuromodulação, sobre tratamentos não invasivos psiquiátricos para diversos quadros de doença psiquiátrica, entre a depressão, que acomete muito as pessoas hoje na nossa vida moderna. Estamos hoje aqui com o meu amigo Sandro Silvello, gentilmente fazendo a técnica no programa, ícone da rádio aqui do Noroeste, né? Uma honra a gente estar aqui contigo, tá, Sandro? Que honra. Quantas vezes, né, o Sandro me entrevistou, quantas vezes escutei ele na rádio, hoje ele me ajudando aqui no programa. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, continuem ligados conosco, que no próximo bloco agora nós vamos falar do Janeiro Branco, que é o mês da conscientização da saúde mental. E para quem pegou o programa agora, esse programa vai estar disponível no YouTube aqui da Mundial FM, também a partir de segunda-feira no canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Juí e no Spotify do Instituto de Oncologia de Juí, também com recortes nas nossas redes sociais, @ioi.med. Ouvintes, aqui é o Dr. Aníbal Nogueira, nós estamos no Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje nós estamos falando sobre psiquiatria, estamos recebendo o Dr. Cassiano Dey Riccardi e a doutora Carolina Tissot, são médicos psiquiátricas da Clínica Ciência, que traz para Ijuí tecnologia no tratamento psiquiátrico com os tratamentos de neuromodulação não invasiva. Então, um tratamento de alta tecnologia, não invasivo, não medicamentoso, para contribuir no tratamento de várias patologias psiquiátricas, entre elas as depressões crônicas, entre outras doenças. Muito bem. Falamos um pouco, então, no primeiro bloco, sobre todo o funcionamento dessa tecnologia, uma tecnologia que está disponível aqui. Ainda falamos agora no intervalo sobre cobertura de planos de saúde. Alguns planos de saúde cobrem, outros não cobrem, né? A grande maioria não cobre ainda. Que pena, longe ainda da tabela do SUS, né?
mas com conversações para regionalmente ser incluído esse tratamento que vai ajudar muita gente, né? A vinda da clínica de vocês para cá vai ajudar bastante gente. É uma saída que nós vamos ter para vários pacientes que nós conhecemos e que são refratários a tratamento e que vão poder ter essa ajuda com tecnologia. Agora eu quero perguntar para vocês, nós falamos sobre o não invasivo, mas sobre psiquiatria intervencionista. Psiquiatria intervencionista são medicações que são feitas endovenosas e tem uma medicação específica que é feita intranasal, que são usadas basicamente para depressão, né? Depressão, também depressão grave, refratária, resistente ao tratamento e principalmente para aquele paciente que tem um risco real de suicídio. A gente está falando da ketamina endovenosa e da escetamina intranasal, que são medicações que você usa. Então, um paciente que está com risco real de suicídio. Suicida. E então, porque são medicações que têm um efeito muito rápido, né? Isso aí na segunda, os pacientes já relatam uma melhora na primeira aplicação e é feita a ketamina EV, é feita uma aplicação por semana, intranasal são 2 por semana, e já a partir da segunda, terceira semana de tratamento, o paciente já relata uma redução significativa na ideação suicida. Feita em nível hospitalar lá na clínica? Sim, a ketamina são medicações invasivas, né, porque endovenosa ou intranasal, vamos dizer assim, mas o paciente não necessariamente tem que estar internado. O paciente que está com risco grave de suicídio, obviamente, vai estar internado. Monitorado, né? Vai estar monitorado. Então, mas existem pacientes que não estão com ideação suicida, mas é uma depressão muito grave, eles podem vir, às vezes, de casa, né? O paciente chega em casa, vem de casa, a aplicação da ketamina endovenosa o soro corre com a medicação durante 1 hora, o paciente fica mais 1 hora monitorado e vai para casa, 2 horas. A intranasal é menos tempo ainda, em questão de 1 hora, 1 hora e meia, o paciente vem, aplica e vai para casa. A indicação é só para ideação suicida ou quais são as outras indicações? Para ideação suicida e para depressão grave, né? Porque às vezes a gente pensa que todos os episódios de depressão grave também vão estar associados a uma ideação suicida e não necessariamente, né? Às vezes o paciente vai ter um prejuízo muito maior no sentido de não sair da cama, não se alimentar. Isso gera uma redução muito importante da funcionalidade. E as medicações, de uma maneira geral, né, os antidepressivos, eles vão demorar cerca de 14 dias para iniciarem um efeito, né, que vai sendo aumentado dia após dia até um mês e meio. Não. Isso é muito tempo, né, para quem está com muitos sintomas. Então, nos últimos anos, se focou em pesquisar alternativas para acelerar esse processo de melhora e também de redução de risco de suicídio. E aí é que entra, né, esses tratamentos associados também aos antidepressivos regulares que nós conhecemos. Isso aumenta, então, também a rapidez muito da resposta. Isso é uma coisa muito frequente, né, nos consultórios de vocês, até com a gente que trabalha, que às vezes prescreve um ansiolítico ou um antidepressivo, que o próprio paciente ou a família chegam 1 semana depois e falam, doutor, o remédio tem que aumentar a dose, não está fazendo efeito. E a gente tem que explicar, né? Isso é importante para as pessoas saberem. Nenhum remédio é mágico, o remédio tem um tempo de efeito. E remédios com ação psiquiátrica, com ação do sistema nervoso central, demoram semanas, às vezes meses, para obter o efeito esperado, né? O efeito do paciente estabilizar o seu quadro de humor, de depressão, de ansiedade, utilizando aquela dose mesmo, né? A gente não precisa elevar ela tanto. Isso é importante. E interessante, chegando estas tecnologias e esse tipo, já não é tanta novidade já. Acho que a intranasal é uma novidade grande, né? Não tem muito tempo que existe. Não, poucos anos. Tanto da intervencionista como da não invasiva, para a gente apressar, né, as pessoas querem resposta, querem melhorar, né? Então, sim. Que legal. Muito bem. Estamos, então, no Janeiro Branco, o mês da conscientização da saúde mental. Mensagem de vocês aí sobre o Janeiro Branco.
Acho que para começar, fazer uma alusão em relação ao nome, né, que foi pensado, já que no mês de janeiro, culturalmente, é o mês que a gente para um pouco e reflete sobre o ano que se inicia. Né? Então, as relações, o trabalho, os planejamentos, né? Então, é como se a gente estivesse diante de uma tela em branco. Então, essa tela em branco que a gente vai reescrever e reiniciar a nossa história nesse ano, né? Então, isso tem como base, claro, a saúde mental, porque a gente não vai conseguir fazer nenhum planejamento ou um autoconhecimento, se observar sem estar bem, né? Então, foi pensado que é um mês importante para se olhar, né, se observar e então fazer esse planejamento do ano, né? Então tem tudo a ver com a saúde mental, porque é a base de estar bem, de poder trabalhar, de poder se relacionar bem, de estar bem, né, dentro da família e junto, claro, com alguns eventos. Então o Hospital Bom Pastor, ele é referência, né, em relação à questão da saúde mental, de ter palestras, né, a questão também toda na sociedade, que não só em Ijuí, mas em toda a região, para explicar para os pacientes, né, sobre sintomas, sobre as patologias, sobre os tratamentos. Então, isso também é o Janeiro Branco, é falar sobre saúde mental, né, e pensar formas de melhorar os sintomas caso eles ocorram. É isso aí. Cabeça boa, tudo vai bem, né? Mente sã, corpo são. Exatamente. Né? Tanto que, bom, atletas de alto rendimento, quando não estão com a cabeça boa, não conseguem. Então, o corpo todo, vamos dizer assim, o corpo preparado para desenvolver uma atividade física de alto rendimento, se a cabeça não está boa, não funciona, né? Exatamente. E é isso aí, mas acho que existe também uma linha dentro da psiquiatria que tá ficando assim bem importante, que é um cuidado geral com a saúde, né? Que para te ter uma mente sã, tu tem que ter um cuidado geral com a saúde, sono adequado, alimentação adequada, atividade física adequada, ter um olhar muito especial para a espiritualidade, relações interpessoais, relações familiares, um trabalho, vamos dizer assim, adequado, que não te cause um estresse tão grande. Então, um cuidado geral com a saúde, né? Isso é o nosso dia a dia no consultório, né? Porque muitas vezes os pacientes pensam, não, o psiquiatra só é remédio. E, na verdade, grande parte do nosso tempo com o paciente é fazer esse planejamento, né? E de fatores de proteção, né? Como esses que o Cassiano já citou, e auxiliar o paciente a colocar isso no seu dia a dia. É isso aí. Os conselhos são muito semelhantes de saúde, né? Eu sempre falo que os meus 4 pilares de prevenção para o câncer, que é alimentação saudável, atividade física, né? Ter boas relações, ter bons amigos, né? Fazer os seus exames de rotina, né? Fazer check-ups que sejam frequentes, ter o seu médico de confiança, ou seja, cuidar da tua saúde, estar atento à tua saúde. Para a gente, o último pilar mais forte é não fumar. É combater o tabagismo. Né? E o tabagismo é combatido junto com a saúde mental, que é para quando o paciente não consegue, às vezes o paciente fala para mim assim, mas doutor, então eu já fumo, não adianta eu fazer os outros. Não, então fortaleça os seus outros pilares para que o pilar do tabagismo esteja enfraquecido, né, nessa questão. E procure ajuda. Procure ajuda psiquiátrica, psicológica. Hoje existem programas de saúde pública para abandonar o tabagismo, que é uma doença mental, uma adição, né? E que é extremamente difícil de tratar, né? Neuromodulação ajuda para tabagismo também, para adição, para dependência? Tem evidência científica em relação à dependência. Hoje, a evidência maior é mais relacionada a álcool e cocaína, né? Mas já tem muitos estudos em andamento. Hoje, a neuromodulação entra nas pesquisas, né, de uma forma muito grande, porque se vê uma resposta muito boa, mas nós precisamos, claro, de protocolos. Claro, né? Então, tem que ser feito com todo critério. Exatamente. Né? Então, hoje é utilizado muito mais para uso de álcool e cocaína, né? Mas está se extrapolando, com certeza, né, nas pesquisas para as outras substâncias. Tem ajuda naquela fase do paciente em que ele está... que tem que fazer a desintoxicação, que é quando o paciente vem fazendo muito... que interna-se para passar uma semana para... Como é que chama essa fase mesmo? Hein? Detox, né? O paciente que está em uso, quando ele interrompe o uso de qualquer substância, entra em abstinência, inclusive do tabaco. E pode, eu lembro, isso é uma coisa da emergência, né?
o paciente que entra em delirium tremens, que é um quadro clínico que pode ser fatal, gravíssimo, né? Quando você interrompe rapidamente uma droga, principalmente o álcool, né? Sim, isso é algo que eu sempre falo para os alunos da medicina, que muitas vezes esse paciente vai chegar exatamente na emergência, né? Ah, ele bebe, vamos deixar lá no cantinho, esperar passar, né? Mas é um paciente que precisa de uma atenção muito grande, porque o álcool, a adição em relação ao álcool é a única abstinência que pode levar o paciente a óbito, simplesmente pela abstinência, por ele ter parado subitamente, né, de fazer uso. Então é muito grave. E tem uma situação muito importante nesse quadro, que daí já é pacientes que têm um alcoolismo muito grave, que a gente vê na prática, assim, que às vezes pode causar uma iatrogenia importante. Paciente que é um alcoolista grave, que é aquele paciente que já está emagrecido, ele tem uma deficiência de tiamina, de vitamina B12, e você dá soro glicosado para esse paciente, você aumenta o risco de fazer uma síndrome chamada de Wernicke-Korsakoff, que é uma síndrome irreversível no cérebro. Então tem que saber manejar. Tem que saber manejar. Tem que ter o especialista, o psiquiatra. Exatamente. Você não dá soro glicosado para um paciente que está com uma deficiência de tiamina grave. Você tem que dar soro fisiológico, repor de tiamina. Se você der só soro glicosado sem repor de tiamina, você pode causar uma sequela irreversível no cérebro dele. Então é um paciente que precisa de suporte hospitalar, né? Então precisa dessa ajuda. Ou seja, as emergências psiquiátricas podem ter consequências graves, o emergencista tem que estar preparado, e as pessoas têm que ter noção disso também. Então é muito importante essa conversa. Quando a gente fala aí em profilaxia, né, de saúde mental, a gente já falou, atividade física, ter bons relacionamentos, procurar ser uma pessoa feliz, procurar ser uma pessoa positiva, ter uma alimentação saudável, né? Mas espiritualidade eu gosto de falar bastante também, é uma coisa muito, faz muita diferença, né? Muita diferença. As pessoas que são mais espiritualizadas vão melhor no tratamento oncológico, vão melhor na vida, não é? Porque tem aonde procurar respostas. E normalmente quem é espiritualizado participa de algum tipo de comunidade, aonde você, na comunidade, você encontra apoio, você encontra amparo e você dá satisfações. Porque a pessoa que não tem, quando eu falo assim, procura alguém que te ajude, que seja o seu psiquiatra, que seja um psicólogo, que seja um pastor, que seja o seu melhor amigo, que seja os seus pais. Tá? E normalmente, quem está dentro de uma comunidade espiritualizada, qualquer que seja, de qualquer religião, tem uma comunidade que tem pessoas que vão dar e você dá retorno, né? Olha, eu estou seguindo a filosofia do grupo. E numa forma geral, todas as formas de espiritualidade, elas não estão também concentradas só em você, no teu egocentrismo. Você faz o bem para as outras pessoas. E isso faz muita diferença, você fazer o bem, você olhar para o outro também, né? Isso é uma coisa que faz bem para a alma, né? O retorno ajuda. É muito maior. Né? Exatamente. São as coisas que não há o dinheiro que pague. Exatamente. Né? Que é o retorno daquilo que... A satisfação que nós temos quando nós vemos um paciente curado. Sim. A satisfação que nós temos quando nós vemos um paciente indo bem no tratamento. Isso eu falo que não há dinheiro que pague. E eu sempre digo, Cassiano e Caroline, que na medicina, aquela pessoa que fizer medicina, que estiver seguindo a carreira médica, esperando o retorno financeiro simplesmente, sempre vai ser um frustrado. Porque no momento que eu trato um paciente, eu divido aquele sofrimento comigo. Eu divido o sofrimento daquela família comigo. Eu digo sempre que há histórias na oncologia que eu pagaria para não conhecer. Que eu pagaria para não estar presente. E se a gente não está presente, se a gente como médico, a gente não adentra a esse sofrimento ou a essa alegria, aí deixa para a inteligência artificial, né? Nós vamos deixar, não vai valer a pena. E como não há dinheiro que pague você dividir um sofrimento com alguém, se você esperar a recompensa financeira na medicina, você nunca vai ter. Eu acho que é muito valoroso isso, né? A gente sente muito, eu sempre falo que nós médicos, nós temos a dádiva de termos uma profissão que nós acordamos para fazer o bem todos os dias, né? E isso nos faz trabalhar tanto como a gente trabalha, né? Exatamente. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, né, que fazem trabalhos voluntários, né, que é algo maravilhoso, né, dentro dos hospitais.
que ainda acontece, e a gente pensa, né, eu tô lá todo dia, né, eu também, de alguma forma, eu estou ali fazendo aquela boa ação, porque eu estou, sim, dando a medicação, fazendo, né, um exame, fazendo um tratamento médico regular, né, mas eu também estou, de outra forma, presente, estimulando a questão, né, da espiritualidade, estimulando um bem-estar familiar, então isso também é essencial, né, dentro da medicina. Eu digo uma coisa também, o grande recado para a conscientização de saúde mental é: saiba procurar ajuda, né? Nós estamos vendo aqui que nós temos psiquiatras com excelente formação, com muito conhecimento, que são pessoas que podem ajudar, né? O psiquiatra não é o médico do louco, né? O psiquiatra, que todo mundo, isso é um dos preconceitos. Eu não vou no psiquiatra que é médico de louco. Não, o psiquiatra trata transtornos mentais, e ansiedade, insônia é transtorno mental, né? As pessoas às vezes têm esse preconceito. Quantos dos nossos colegas neurologistas, né? Eu tô com insônia, eu vou no neurologista. O neurologista não é o médico adequado. O adequado para qualquer transtorno da tua alma, que você não está se sentindo bem consigo mesmo ou com o seu ambiente, é o psiquiatra, né? Os psicólogos que ajudam muito, a psicanálise, que é uma maneira... Eu gosto muito da psiquiatria, eu gosto muito da ciência psiquiátrica, porque ela não é uma ciência medicamentosa, tecnológica, simplesmente intervencionista. Ela é muito mais ampla, né? Muito, muito mais ampla. E no consultório a gente vê vários tipos de resistência. Tem pessoas que... eu escuto toda semana no consultório, paciente deprimido que chega lá, às vezes envergonhado de falar assim: não, eu sempre falei que depressão é doença de desocupado, de depressão é doença de quem não tem o que fazer, exatamente, doença de quem não tem, é falta de fé, e a pessoa às vezes acaba procurando ajuda já com um estágio mais grave do problema. Preconceito com medicação, né? As pessoas chegam lá e falam: eu não quero tomar remédio, ou eu não quero ficar viciado, dependente de remédio, né? Como se todo remédio fosse faixa preta, ou se as pessoas têm muitas não têm esse discernimento que você não vai ficar dependente químico de um antidepressivo. Você não necessariamente você vai no consultório do psiquiatra e sair medicado. Às vezes você vai lá fazer uma conversa, fazer alguma terapia, psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, terapia positivista, várias linhas de terapia. Então, eu acho que está mudando, né? A saúde mental está se tornando um papel aí... tem se tornado um papel cada vez mais importante. As redes sociais têm falado muito de saúde mental, algumas coisas boas, outras coisas não tanto, mas eu acho que esse estigma está diminuindo, tá? Nós estamos evoluindo para melhor, vamos dizer assim. Com isso, né? Com informação de qualidade. Acho que esse é o grande mérito. A Mundial FM teve a ousadia de criar um programa só sobre saúde, que é o Simple Talk, fazendo essa parceria conosco, com essa intenção de levar conhecimento de qualidade, desmistificar coisas e trazer à população também o conhecimento das novidades tecnológicas que cada dia chegam mais a Ijuí, e essa de vocês, de mais um tratamento tecnológico que ajuda muito numa área que eu acho que é a área que mais acomete a população em geral, que são os transtornos psiquiátricos, a ansiedade, a depressão, em todos os seus níveis, né? Eu acho que o oncologista, o cardiologista, o reumatologista, o ginecologista, todos atendem pacientes com alguma queixa psiquiátrica. E no nosso consultório, eu acredito que no consultório da Carol também, no nosso dia a dia, cada vez menos tu recebe paciente assim, que foi lá que não foi encaminhado por alguém ou que já não está fazendo uso de algum remédio. Algum colega que não está errado, algum colega já iniciou o tratamento e acaba tendo que ir para o psiquiatra depois. E vocês falaram aqui sobre o preconceito da pessoa usar medicamento, né? Não vou usar. O antidepressivo, às vezes, o que acontece num deprimido não é um problema dele.
né? Isso é uma coisa que as pessoas têm que saber também, né? Que não é, a depressão não é uma doença emocional, ela é uma doença física. Há pessoas que têm a vida perfeita, alinhada e tudo para ser feliz e não são, né? Por distúrbios metabólicos, fisiológicos, com a falta de algumas substâncias neurotransmissoras que deixam essa pessoa deprimida, né? E é necessário, assim como o hipertenso, o diabético que não produz insulina e que tem que tomar a aplicação de insulina, da mesma forma o deprimido que precisa dessa substância através do remédio, né? Isso gera um sofrimento muitas vezes até maior, né? Os pacientes chegam no consultório e dizem, mas eu não estou com nenhum problema, minha família é saudável, eu não estou com problema financeiro, eu não sei por que eu estou assim. Isso gera um sofrimento muito grande. E aí é que a gente entra, né, com toda essa explicação dessas alterações biológicas. Porque se o paciente chega com um hemograma, um ferro, uma ferritina alterada, e que ele entende que ele tem que fazer o ferro via oral ou EV, porque ele precisa tratar uma anemia. Ele entende faltando claramente. Alguma coisa, né? Tá ali no exame, ele entende. Ninguém vai pensar que vai para casa e pela força de vontade o ferro vai aumentar no corpo, né? Isso culturalmente já é bem esclarecido. Mas quando a gente fala de transtornos do humor, muitas vezes os pacientes têm esse sofrimento porque pensam, não, mas eu tô me esforçando, não consigo melhorar. Aí são realmente alterações a nível cerebral, né? De neurotransmissores e que precisam sim das medicações para ter uma estabilidade e uma melhora dos sintomas, como as outras doenças, né? Como foi citado, né, uma anemia, uma infecção que precisa de um antibiótico, né? Então, esses tratamentos, eles precisam em função de questões biológicas, não precisa ter um problema, né? Exatamente. Existe o que a gente chama de depressão reativa. Então, claro, você tem um diagnóstico de uma doença oncológica grave. Morre um parente, isso, perde o emprego. Exatamente, mas a depressão reativa é um tipo de depressão. E costuma ser transitória e rápida. Exatamente. E às vezes se resolve sem remédio. Né? Às vezes o tempo da ação do remédio já passou o trauma. E a pessoa já reagiu. Essa eu sempre falo, Em relação a medicações, assim como todas as áreas da medicina evoluem, a psiquiatria também evolui, né? Então, hoje em dia, a gente tem medicações que existem, que têm menos efeitos colaterais. Cada vez menos efeitos colaterais. E, né? assim, o que eu falo para os meus pacientes, toda medicação, todo psicofármaco vai ter algum efeito colateral. E, às vezes, esse efeito colateral é usado em benefício do paciente. Você pega um idoso deprimido, que não come e não dorme. Tem antidepressivo que dá sono e dá fome. É o efeito colateral do antidepressivo. Mas ele vai te ajudar. Nós usamos na oncologia alguns antidepressivos para os nossos pacientes que entram em anorexia por conta do tratamento oncológico para poder... Né? A gente usa o efeito colateral de algumas drogas ao nosso favor. Né? Exatamente. E é isso aí que eu também falo para os meus pacientes. Imagina você ter diagnóstico de diabetes e não tem insulina para tomar. Imagina o grau de... Um hipertenso grave que não tem remédio. Então, o antidepressivo, ele vai... a pessoa tem que mudar o foco, olhar a medicação como uma evolução da medicina. E às vezes tem, voltando ali o estigma de que às vezes a doença mental não aparece num exame, não aparece num exame de sangue, num exame de imagem, mas a qualidade de vida da pessoa termina, né? E você vai ter um fármaco que vai te ajudar a recuperar a tua qualidade de vida, vai ajudar você a recuperar a funcionalidade, a você te tirar da tristeza, da falta de prazer e de interesse na vida, que daí a medicina evoluiu, hoje em dia tem medicações com menos efeitos colaterais e às vezes, é um efeito colateral tolerável, você vai uma balança decisória, né? Tolera esse efeito colateral em benefício das outras coisas que a medicação vai melhorar, né? E são medicações seguras, inclusive são indicadas na gestação, né? Tem determinados fármacos, na amamentação, idosos, crianças. Então, tem muitos estudos de segurança. E isso na consulta é explicado, orientado para o paciente para tentar quebrar um pouco também esse estigma. Muito bem. Estamos então no nosso Janeiro Branco, mês da conscientização da saúde mental, né? Nada melhor do que a gente receber aqui esses dois psiquiatras especialistas que a gente tem muito prazer e é muito bom tê-los aqui em Juí trabalhando. Que bom que trouxeram mais tecnologia, né?
trazendo a neuromodulação não invasiva, que é complementar a vários tratamentos psiquiátricos, que ajuda muitos pacientes com baita potencial, trazendo a eletroconvulsoterapia, que é uma raridade no interior aqui do Rio Grande do Sul, né? Montando a clínica Ciência, que é Ciência que eu falo, né? Então, que é uma clínica de psiquiatria avançada, ou seja, que lança a mão de tecnologias, estruturando esse serviço aí de psiquiatria no Hospital Bom Pastor, cada vez mais é uma referência. Muito obrigado, Caroline, muito obrigado, Cassiano, por ter estado hoje conosco aí. Suas considerações? Nós agradecemos também, porque é uma oportunidade mesmo de falar sobre saúde mental, né, e de trazer novas oportunidades. Quando nós inauguramos a clínica, nós falamos no nosso discurso sobre esperança, porque acho que a clínica vem com esse papel de ser uma esperança em relação a novos tratamentos a pacientes graves, a pacientes que não estão respondendo a um tratamento regular, de inúmeras tentativas, muitas vezes inúmeras internações. Então, ficamos felizes de trazer realmente a clínica como algo novo para toda a região, dentro de um local de referência que é o Hospital Bom Pastor, que também nos dá segurança, retaguarda, não só para o nosso trabalho, mas também para os pacientes. Então, podem contar conosco. É isso aí, agradecer a gente ter esse espaço de fala, de tirar o estigma, de tirar o preconceito e, que nem a Carol falou, de dar esperança para as pessoas saberem que existem alternativas de tratamento para casos mais graves. Acho que é fundamental assim, para a gente se fortalecer como uma comunidade, como uma referência que é a Ijuí na área da saúde. Então, eu agradeço o espaço ao Aníbal. Muito bem, voltem sempre, tá? E vamos ter outras conversas ainda. Existem temas muito relevantes para a gente falar em psiquiatria. Muito obrigado a você, ouvinte, que acompanhou até agora o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Esse é um programa do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica e, claro, aqui da Mundial FM. Sigam na programação da Mundial FM, que é a única que traz esporte, notícias, entretenimento, música boa e conversa sobre saúde, muito bem pontuada, com qualidade, com profissionais gabaritados. Sigam na programação que tem muito mais coisa boa por aí. Um excelente sábado, um ótimo final de semana a todos.